Olá! 18 de outubro é o dia do médico. Uma remissão a São Lucas, o médico de homens e de almas. E no Santa Maria agora, destaque desta nossa programação, vamos conversar com o Dr. Hernani Bülow, presidente do Sistema Cooperativo Unimed Santa Maria, a respeito da profissão, carreira e principalmente políticas públicas a partir da participação do médico na sociedade e de toda a implicação que tem isso naquilo que se chama de saúde para todos. O nosso telejornal Santa Maria Agora tem o apoio da Unimed Santa Maria, novo Unimed Car voltou ainda melhor, Sistema Integrado Municipal, sim, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Doutor Hernani, que prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Conseguir conciliar a sua agenda, que sabemos sempre, né? Ocupada, mas conseguir vir até aqui para, neste Dia do Médico, trazer a sua impressão institucional, a sua mensagem e para conversarmos também a respeito dessa valorosa profissão. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Não, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a classe médica hoje, em grande parte por mim representada, se sente feliz em poder ser ouvida, que é o objetivo que a gente tem, que a gente busca, né? Por essência, a profissão médica, ela tem sempre um cunho social, ela tem que ter uma participação na sociedade. E é isso que a gente busca dentro, tanto na Unimed, como na vida privada. E quando no período em que eu fui funcionário público, também procurei me dedicar ao máximo dentro da profissão. O que eu vejo, assim, em relação à profissão? Ela foi, é e continuará sendo uma profissão muito boa de ser exercida, desde que você tenha as condições para isso, que você tenha as condições para poder exercer na plenitude a tua profissão, exercer o teu conhecimento, né? Que às vezes a gente vê em alguns locais o descontentamento médico, ele é principalmente por causa que a estrutura envolvida não é adequada e isso dificulta muitas vezes exercer a profissão com dignidade. Então, eu vejo dessa forma que precisa, além do conhecimento médico que é fundamental, sim, do lado humano que o médico tem que ter, uma estrutura, um aparato em torno dele para permitir que ele possa exercer a profissão na plenitude. Doutor, vou aproveitar essa sua introdução exatamente já para abrir sobre o assunto. O CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina, né, que regulamenta aí a profissão, ele tem apregoado uma campanha muito significativa, que contradiz o senso comum. Habitualmente as pessoas dizem, faltam médicos para atender. Habitualmente, no senso comum as pessoas dizem, né? E o CREMERS diz, não faltam médicos, falta estrutura para a atuação dos médicos. O que é esse complexo dilema aí, doutor? Eu concordo com isso. Eu não vejo assim, não adianta você formar mais profissionais, mais e mais e mais profissionais, se não houver toda uma estrutura para que tu possa dar sequência ao tratamento. Porque muitas vezes, por exemplo, há gargalos dentro do sistema de saúde que precisam ser resolvidos e que não se resolve criando mais faculdade de medicina e formando mais médicos. De forma alguma. É preciso, eu acho que a quantidade de médicos que tem hoje é suficiente. Desde que tivesse toda uma estrutura para que, desde a primeira consulta até o diagnóstico, até o tratamento, não houvesse travas, não houvessem atrasos. Porque muitas vezes o que acontece? Você chega nos ambulatórios da periferia e é feito o diagnóstico. Mas dali para chegar ao tratamento definitivo, há um longo caminho a ser percorrido e é nesse que tem que atuar para que, de fato, o usuário seja beneficiado. Perfeito. Essa questão também remete-se à evolução dos tempos, né? Aos recursos estruturais com que os médicos contam hoje, né, doutora? Tanto a partir dos exames, né, que asseguram uma maior capacidade de diagnóstico. De diagnóstico, principalmente. E agora já na terapêutica também, né? Porque algumas coisas hoje são feitas, por exemplo, a endovascular, cirurgias que antes eram feitas por via com cortes, hoje já são feitas através de cateterismo, né? Perfeito. Então, isso também teve a participação muito grande da tecnologia. Sem isso, você não conseguiria ter chegado a este ponto. Tecnologia sempre será incorporado na medicina. Até porque medicina, como tudo na vida, também é um negócio.
Então, há uma tendência à incorporação cada vez mais de tecnologia para o exercício da profissão. Mas isto por si só também não resolve. Tem que haver um equilíbrio entre o conhecimento médico, que esse é primordial, é fundamental, e aí as faculdades também têm uma responsabilidade, porque eu parto do pressuposto que se uma faculdade forma um profissional, ela tem a obrigação de formar um profissional pronto para ir ao mercado e trabalhar. E eu até vejo assim, a curto prazo, inclusive, que nós médicos deveremos também ser submetidos a uma prova de tipo OAB. Quer dizer, simples fato de se formar não te dá o direito de trabalhar. Você tem que mostrar o conhecimento suficiente para poder exercer a profissão. Que isso já é regra em muitos países. Então, você se forma em medicina, ok, está formado. Isso por si só não te autoriza a tratar do bem maior do ser humano, que é a saúde. Você vai ter que provar conhecimento suficiente, através de uma prova, que pelo menos a teoria você está apto. Eu vejo isso assim como uma necessidade, porque está havendo uma proliferação muito grande de faculdades de medicina, sem ter uma estrutura por trás, por exemplo, um corpo docente, uma estrutura de laboratório, né? Precisa ter isso, porque é diferente formar um profissional que vai atender gente do que qualquer outro produto. Por exemplo, uma fábrica, ela faz sempre a mesma coisa, aí é só aumentar a produção, se tiver demanda, você aumenta a produção. Na formação de pessoas que vão atender gente, isto não funciona assim. Sim. É preciso ter uma estrutura de organização, de currículo, que atenda às necessidades daqueles que vão consumir o produto, que no caso é ser atendido por esses médicos. E eu vejo isso assim, essa preocupação não houve. Então, essa criação foi assoberbada, foi fora de propósito, assim, ela foi quase que feita no clamor. E quando você toma essas atitudes nesses momentos, habitualmente não é a melhor das condutas. Eu vejo assim, a formação médica como sendo um pilar para que as pessoas tenham no futuro um atendimento adequado, sem contar com todo esse alinhamento. Por exemplo, tem que ter um bom profissional e a estrutura para que ele possa trabalhar e que não fiquem gargalos nesse espaço entre a primeira consulta, a solicitação dos exames, a elucidação do diagnóstico e a terapêutica e o tratamento. O senhor traz aí dois temas bastante relevantes. Esse da mercantilização está implícito também na campanha do CREMERS, que não só quer mais estrutura, como também quer evitar que as faculdades se tornem negócios mercantis de formação, de fabricação de profissionais. Fabricação de profissionais. Fabricação, não formação, de fabricação de profissionais. E a outra é essa questão que o senhor remete a conceito que vem sendo bastante difundido, que é a humanização da medicina. Esse retorno ao médico conversar com o paciente, estabelecer esse vínculo afetivo, vamos dizer assim. Isso é muito, até é um assunto às vezes que eu me pergunto. Por exemplo assim, eu particularmente acho que não há como exercer a profissão médica sem ter um lado humano extremamente grande. Você tem que ter essa afinidade com seres humanos. Tem uma frase assim, não dá para ser médico sem gostar de gente. Você tem que gostar de gente. E isso, obviamente, inclui conversar e ouvir. Muitas vezes, mais ouvir do que conversar. Então, isso eu não vejo como dissociar. Então, tem que ter um lado humanizado. Também vejo que as faculdades de medicina, elas viraram um negócio. Estão cobrando caro dos alunos, né, para se formar. E talvez, daqui a alguns anos, quando esses profissionais estiverem no mercado, o mercado já esteja saturado. Isso é outra coisa que tem que tomar um pouco de cuidado. Que com frequência, quando você começa uma faculdade, aquela faculdade está no auge. O mercado está recebendo bem os profissionais. Aí quando você termina a faculdade, passados 5, 6, 8 anos, 10 anos às vezes, já não é mais a mesma coisa. Então, tem que ter um equilíbrio nisso daí. E em saúde, um assunto que eu acho que não dá para a gente não conversar é sobre desperdício. Eu não tenho dúvida que dentro da área da saúde, não conheço muito bem as demais, então a gente tende a conversar sobre aquilo que conhece. Certo, perfeito. Eu acho que na área de saúde há um desperdício imenso. E isso começa
Às vezes até assim, há uma dificuldade de consulta, sim, há dificuldade de consulta, mas se for analisar com dados estatísticos, você vai ver que o número de consultas não é o problema se comparado a outros países. Aí você vai ver, bom, exames também parece não ser o problema. Às vezes até há um excesso de solicitação de exames, um excesso de diagnósticos que vai levar a um excesso de tratamento. Então agora a discussão já é outra. Bom, nós temos que tratar, mas temos que tomar cuidado para não fazer o excesso de tratamento, que é uma sigla em inglês, uma palavra em inglês chamada overtreatment, que é uma coisa que está sendo discutida quase... Overtreatment. Quase todo mundo discute isso. Vou ler mais sobre isso. Muitas coisas assim, são diagnósticos que são criados porque os métodos de diagnóstico vão ficando cada vez mais sofisticados, e aquilo não significa obrigatoriamente uma doença. Isso é uma alteração de laboratório, ou é um exame laboratorial, ou é uma alteração de imagem. Isso só passa a ter importância se tiver uma relação íntima com o quadro clínico, ou seja, com aquilo que o paciente está sentindo. O fato de ter um exame alterado não diz obrigatoriamente que tu tens uma doença. E se isso não for interpretado com a inteligência necessária e com o conhecimento necessário, isso vai gerar um tratamento, que vai gerar um custo e que às vezes não beneficia em nada o paciente. Então são aspectos que precisam ser discutidos com mais frequência, porque senão você discute sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Acho também que o Brasil ainda precisa gastar mais em saúde, sim, mas nós temos que estar de olho naquilo que nós desperdiçamos, ou seja, nós temos que gastar melhor, gastar de forma mais consciente. Mas, eu vou lhe pedir esses exames, por quê? Eu vou lhe pedir esses exames porque eu tenho uma suspeita de uma doença. Eu tenho a suspeita de que o senhor possa desenvolver uma doença. Mas pedir aquilo simplesmente por pedir, sem nenhuma relação com aquilo que o paciente está apresentando, muitas vezes não é o melhor caminho. Aliás, gera custos, gera estresse, porque se eu lhe pedir um exame, esse exame é alterado, e aquilo, o senhor não vai ter condições de interpretar aquilo, se não dedicar um tempo grande para explicar, isto não te preocupa, isso não é doença, eu vou gerar um estresse no meu paciente. Desnecessário. O senhor é palestrante? Não. A senhora está com tudo para... Assim, encantadora essa colocação. Eu não tinha olhado sobre essa perspectiva, sinceramente. Ela realmente é muito valiosa para ser analisada, principalmente para nós dos veículos de comunicação, que estamos constantemente lidando com as queixas da população, o senhor entende? E esse é um bom sistema, um bom processo para a gente avaliar melhor, né, todo o sistema. E aí que eu queria entrar com uma colocação para o senhor. Preventivo versus curativo. Geralmente a cobrança da atuação do médico se dá mais nessa, doutor, já estou doente. Quando o médico também tem uma boa, como o senhor está fazendo aí, capacidade de comunicar, incentivar a prevenção, né? Não, isso eu já acho que já está consolidado. É sempre melhor prevenir. Certo. O que eu vejo hoje que a população, de uma certa forma, quando ela busca o médico, isso tem que ser colocado com muita clareza. Por exemplo, a prevenção, na maior parte das vezes, ela tem que ser feita pelo próprio paciente, porque o médico não vai estar em contato com ele num período prolongado. Tem que ser aquela responsabilidade do eu usuário. Por exemplo, se eu estou obeso ou se eu sou fumante, eu posso, como médico, dizer, olha, o senhor precisa perder peso. O senhor precisa parar de fumar porque isso vai lhe trazer consequências. Né? A decisão é sua. Então, fazer esse algo mais que depois que já recebeu a informação, isso é do paciente. Isso é prevenção. Só que isso implica em o paciente mudar muitas vezes os hábitos que ele tem, o que não é fácil. Não é fácil. Só que é a parte que hoje se conhece que é onde se tem os melhores resultados, que é na prevenção. Só que prevenção necessariamente passa pelo paciente. O que muitas vezes o paciente quer? Não, eu não quero parar de comer, eu não quero parar de beber, eu quero um comprimido que vai fazer esse milagre, que vai me permitir fazer tudo o que eu faço e ainda ficar saudável. É meio complicado, provavelmente isso não vai funcionar.
E aí você vai entrar num outro processo, que é o processo que nós vemos hoje, que também se discute muito, excesso de medicamento. Nós estamos prescrevendo em demasia. Certo. E isso, às vezes, é em função de um excesso de exames. Ou seja, de novo, se discute muito, em todas as discussões médicas, quando é necessário tratar e quando o remédio, às vezes, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, isso também já está no radar da classe médica, para que a gente tome um pouco de cuidado. Muito bom. E a Unimed? Tem que se sustentado bem, ampliado sua ação, seu raio de ação. O cartão Unimed Carp ampliou o acesso? Assim, a gente tem consciência, por exemplo, a Unimed como empresa, ela está muito saudável, muito sólida, muito organizada. Até eu vejo ela como uma empresa hoje, quando a gente se compara com outras empresas, dentro do mesmo ramo ou até fora do ramo de cooperativa de saúde, a gente chegou a um patamar de organização bem alto. Eu posso ficar bem tranquilo em relação a isso e acho que vocês estão vendo isso. Sim, sim. Em relação ao Unimed Card, qual foi o objetivo? A gente sabe que o nosso produto é caro. Ele é caro, eu não tenho dúvida disso. E para a gente baratear, vai ter que passar por uma série de coisas, de mudanças de pensamento de todas as partes envolvidas. Do médico, do paciente, dos hospitais, né? Porque o objetivo seria vender mais com um preço menor para trazer mais pessoas que hoje só têm o sistema público para dentro do sistema privado, para desafogar um pouco o sistema público. O Unimed Card tem esse propósito, mas ele não é um plano de saúde. Ele só é um cartão de acesso. Ou seja, a pessoa tem o direito de consultar por um preço mais baixo. E dentro do nosso hospital, inclusive, nós também, para quem tem o Unimed Card, a gente faz uma redução de custo. Tudo isso porque muitas vezes uma doença, uma patologia, se resolve com uma boa consulta. Então, tendo acesso a esse primeiro contato com o médico, a gente já consegue desafogar o sistema público, que também é um dos objetivos da saúde suplementar. Porque hoje mais ou menos 47, 48 milhões de pessoas têm um plano de saúde. Os demais não têm, são exclusivamente SUS. Se nós pudéssemos trazer mais gente que hoje está no SUS para dentro do sistema privado, desafogaria o SUS e melhoraria também o SUS. Ainda do ponto de vista institucional, dos demais, da carreira propriamente dita, da profissão propriamente dita médica, né? Como é que o senhor vê aí até para encaminhar para o encerramento, abusando dessa presença aqui, como é que o senhor vê a diversidade de especializações, doutor, que parece estar reduzindo algumas, como por exemplo a pediatria, a um esquecimento, parece, não tenho dados aqui, mas pelo que você vê. Eu não vejo desta forma. Eu acho assim, houve durante muito tempo assim, uma busca pela super especialização, o que eu acho bom, por um lado, mas isso vai se concentrar nos grandes centros. E é bom, mas o foco hoje é procurar formar profissionais mais generalistas, que tenham um conhecimento mais amplo da medicina de uma forma geral, para dar um atendimento mais distante, digamos assim, não tanto nos grandes centros. E aí eu incluo Santa Maria como um grande centro de atendimento médico. Vejo assim, Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria são grandes centros de referência. Esses locais sempre terá profissionais especializados, especialistas mais dedicados a um órgão só. Mas, de uma forma geral, a tendência é que nós formemos mais generalistas para atender a população que está um pouco mais distante, mais afastada. E, especificamente em relação à pediatria, eu acho que é uma especialidade que tem um futuro muito bom pela frente. É mesmo? Por quê? Porque a pediatria é o clínico geral das crianças e do adolescente. Hoje, a pediatria trabalha até os 18 anos. Então, atende crianças desde o nascimento até os 18 anos. Eu acho que o mercado de trabalho para os pediatras já não é ruim e ele não será ruim. Talvez esse modelo de consultório privado que a gente tem hoje mude um pouquinho, mas o mercado de trabalho dos pediatras eu penso que será bom. Muito bem.
Doutor Hernani, esperamos que seus colegas se sintam homenageados neste 18 de outubro com a sua fala, com a sua participação, com suas observações que enriqueceram a nossa programação aqui, viu? Não, eu que quero deixar um abraço a todos os colegas médicos, né? E dizer que do que precisarem da pessoa, do Hernani ou das instituições que eu ajudo a conduzir, a gente sempre está com as portas abertas e me orgulho da profissão. E tenho certeza que a maior parte dos profissionais hoje, médicos, tem o mesmo pensamento que eu. São pessoas que têm a responsabilidade, têm consciência da responsabilidade social que nós temos. Então eu fico feliz que ter sido médico, ser médico, e tenho certeza que meus colegas, a maior parte, pensam do mesmo jeito. O senhor falou que foi servidor público, professor? Eu fui da Universidade Federal. Perfeito. Qual era a sua cadeira? Eu ficava na parte da cirurgia, dentro da cirurgia e na emergência. E aí foram 20 e poucos anos. Aquela gurizada de olho ali no bisturi. A própria função de ser preceptor, de ser orientador, também é gratificante. Você acaba podendo passar o teu conhecimento para outros, porque todo o conhecimento só tem sentido se der para democratizar ele, né? Certo. O conhecimento que eu tenho, morrer comigo, quando eu morrer, você foi, né? É a teoria do livro na prateleira, né, doutor? Se eu conseguir passar alguma coisa e alguém se beneficiar disso, ótimo, esse é o objetivo. Teoria do livro na prateleira, ele parado ali, ele não vai. Ele circulou, ele está valendo. Está valendo. Mais uma vez, muito obrigado. Cumprimentos. Tá. Acompanhe o nosso programa no canal 19 da NET, no nosso santamaria.tv.br e nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.